porque o regime de Cuba afirmou que espera flexibilidade do Brasil para conseguir pagar as dívidas de Havana com Brasília. A maior parte de empréstimos feitos via BNDES foi para financiar o projeto do Porto de Mariel, a cerca de 40 quilômetros da capital. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, um documento do governo brasileiro aponta como medida para a renegociação um desconto no total do valor em atraso, que é estimado em 538 milhões de dólares, equivalente a 2 bilhões e 600 mil reais. Autoridades cubanas afirmam que o país não possui meios para realizar esse pagamento. Vamos começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, se não bastasse emprestar o dinheiro, financiar essa obra faraônica do Porto de Mariel, agora a gente tem que estudar uma maneira de flexibilizar o pagamento dessa dívida. Não é o adequado, né? Mas de que maneira o governo brasileiro deve proceder em relação a esse pedido do regime cubano? Tadinho dos cubanos, né? Pobres cubanos. Tomaram dinheiro para fazer um porto, não deu certo, aquele fluxo de caixa maravilhoso, aquela planilha que o BNDES usou para aprovar, né, toda aquela montanha de dinheiro que foi para Cuba, falhou. O dinheiro não entrou, não deu para pagar o BNDES. E aí como é que você está vendo a discussão desse problema? Porque é um problema, dinheiro nosso, o povo brasileiro trabalhou, pagou imposto, grana que foi para o cofre do BNDES que parou em Cuba. Só que quem que está negociando esse problema? Não é um chefe de Estado, não é um presidente da República defendendo os interesses do seu país. Quem está ali negociando a solução deste problema é alguém que no passado contou com o afago, contou com o carinho, com o acolhimento e até com o dinheiro do ex-ditador cubano que pegou a ilha ali num golpe de Estado e administrou aquela ilha como se fosse propriedade dele, o senhor Fidel Castro. Então a esquerda brasileira se sente em dívida com Fidel Castro. E quando a gente olha esta cena de um chefe de Estado conversando com outro chefe de Estado dizendo que não vai poder pagar, e o nosso representante, quem devia estar lá defendendo formas de reaver a nossa grana, não está ali para receber, está ali para acomodar a necessidade, o interesse do seu parceiro com o qual ele se sente em dívida. Isso não é ser chefe de Estado, isso não é ser presidente da República, é usar a nossa grana para retribuir favores do passado. Isso é inaceitável. É mais uma vergonha que o Brasil passa, porque fica claro que é fácil para esses ditadores virem aqui tomar a nossa grana e irem embora sem se preocupar com o pagamento. Mota, Cuba não conseguiu pagar o empréstimo do BNDES para a construção do Porto de Mariel e agora tenta negociar uma flexibilização para conseguir pagar o restante, o montante que ainda deve. Bola cantada? Eu proponho que Cuba receba o mesmo tratamento recebido por um cidadão brasileiro que está em dívida com uma empresa de cartão de crédito. Primeiro, juros sobre juros sobre juros, até que a dívida original já foi multiplicada várias vezes. Depois, vamos colocar uma equipe de telefonistas para ligar para a casa do presidente de Cuba de 2 em 2 horas, perguntando: o senhor tem previsão para liquidar essa fatura? O senhor tem ideia de quando o senhor vai fazer esse pagamento? Para não deixar ele dormir mais em paz. Depois, quem sabe o governo brasileiro não apreende quaisquer bens de Cuba que estejam aqui em solo nacional como parte do pagamento da dívida. Isso parece brincadeira, mas não é. Vocês imaginem como se sente um dos milhões de brasileiros que está nesse momento afundado em dívidas, lutando para sobreviver e pensando que o dinheiro dos impostos que ele pagou foi usado para fazer gracinha em Cuba. Ô Zé, e a gente está falando de um montante de mais de 2 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro, daria para fazer muita coisa aqui, hein? É muito dinheiro, sim.
Olha, esse empréstimo, ele é injustificável, mas tem uma explicação técnica. O BNDES foi criado e funciona para ajudar as empresas nacionais, né? Fomentar a indústria, garantir aqui o crescimento de indústrias e principalmente de empregos. Então, diante desse raciocínio, deu-se a ideia de que o financiamento se daria para as construtoras, né? E essas construtoras fariam o trabalho e o Brasil financiaria a construtora e não o país. Só que é o seguinte, se é assim, é a construtora que tem que pagar, pelo menos, ser solidária à dívida, né? E são várias construtoras e vários países, todos países insolventes, que o Brasil não vai receber, ou seja, o BNDES. A minha sugestão, Mota, é parecida com a sua, mas é cobrar do diretor que assinou esse tipo de empréstimo. Ele deve solidariamente responder pelo empréstimo não pago. Esse dinheiro fez falta em várias empresas que estavam precisando de capital de giro, de novos investimentos, de expansão, o que garante emprego. São empresas que entraram em dificuldade. Esse dinheiro faz falta aqui no Brasil. É claro que existem projetos eficientes do BNDES. Por exemplo, a Embraer, o BNDES tem um monopólio de investimentos em jatinhos, em aviões. Por quê? Ao financiar os aviões, o BNDES acaba desenvolvendo a indústria aeronáutica brasileira, que embarca várias tecnologias, e isso funciona. Então, as pessoas financiam através do BNDES, que é um empréstimo mais barato, né? E acaba sendo um monopólio. Agora, o que a gente critica é emprestar esse dinheiro para países como Cuba, Venezuela, África, e lá produzem infraestrutura que é muito cara ao país. A nossa infraestrutura é deficiente, é um dos motivos do alto custo do Brasil. Estradas ruins, né? Portos estagnados, como Santos, que já chegou ao máximo, não tem como mais receber navios e assim por diante. Então, esse dinheiro que foi para Cuba faz muita falta aqui. E seria crime se Lula cuidasse disso ou conversasse sobre isso. Isso é uma questão técnica que o BNDES tem que responder e tem que resolver juridicamente, eu acho. Pois é, o Alan Gani, todos vocês conhecem, participa aqui de vários programas da Jovem Pan News, é especialista em finanças. Alan, um cidadão, um brasileiro que precisa de dinheiro, vai numa financeira e decide solicitar formalmente um montante de dinheiro. Aí a financeira, presumo, pede uma série de documentos e a maneira de comprovar que aquela pessoa tem condição de arcar com aquele montante dividido em prestações, colocando juros em cada uma delas. Cuba, com o volume de produção que possui, o histórico em relação à produção de PIB ao longo dos últimos anos, e quando vai tomar um empréstimo dessa monta, não estava na cara que o Brasil poderia ter problemas? Com certeza, ótima colocação, Caniato. Se o governo brasileiro tivesse agido de maneira racional, não teria emprestado. Veja que eu não estou aqui com uma visão romântica de não vamos fazer negócio com Cuba porque Cuba é uma ditadura comunista. Se eu fosse para esse lado, a gente não poderia fazer negócio com a China, com a Rússia, e é evidentemente que no mundo real a gente precisa da China, a gente precisa da Rússia, a China é a nossa maior parceira comercial. Mas o negócio com a China é um negócio que se justifica, é um negócio atrativo, que gera empregos aqui no país, diferentemente deste negócio com Cuba. Então, na verdade, houve o quê? Não houve razão, não houve racionalidade, houve ideologia, ajudar os amiguinhos ali do Foro de São Paulo. E aí, Caniato, eu vou trazer aqui alguns dados. Na época, mais ou menos, de onde que vem o recurso do BNDES? É importante a população entender isso, né? O recurso do BNDES vem do Tesouro Nacional, vem do Fundo do Amparo Trabalhador, que somos nós, e também vem do Tesouro com esses repasses. De onde que vem o dinheiro do Tesouro? Ou vem de impostos ou emprestando dinheiro aí da sociedade. O Tesouro captava, em média, por baixo, a 13%. O BNDES empresta para Cuba numa taxa de 6%. Peraí, essa conta não fecha.
Se ela não fecha, alguém está fechando essa conta. Quem é que está fechando? É uma conta chamada equalização fiscal, que somos nós. A mesma turma que eu falei anteriormente, que pagava, ela voltou a pagar aqui, né? Então somos nós que estamos fechando essa conta. Então nós emprestamos dinheiro para Cuba, subsidiado com o nosso dinheiro. Dinheiro barato, para Cuba. Né? Então pagamos por isso, não é que o Estado pagou, a população brasileira, você telespectador, você pagou por esse empréstimo subsidiado. Muito bem, agora a gente não recebe, certo? O empréstimo que já foi subsidiado abaixo da taxa de mercado. E aí a gente não recebe, eu fiz uma pequena conta aqui, Caniato, 2,690 mais ou menos, fazendo a conversão cambial, bilhões de reais. Dividido pela população economicamente ativa, ou seja, a força de trabalho, número de empregados mais o número de desempregados do país. Evidentemente que eu estou excluindo os idosos e as crianças dessa conta. Ao fazer essa conta, sabe quanto que deu, Caniato? Que cada brasileiro não vai receber do governo cubano? É isso mesmo, R$25. É como se você pegasse R$25 agora da tua carteira, amassasse e jogasse no lixo. R$25 por brasileiro. É isso daí exemplificado em números.